a Bruno. Rodolfo. Isso diferencia na eficiência Não, deles ou não? aquele prato que você faz primeiro não quer dizer que ele é maior. Ali, o que Ah, acontece? tá. Ali a gente não pode olhar na questão de tamanho de prato, a gente tem que olhar a condição de quantidade de prato, porque a gente está trabalhando numa condição de equilíbrio líquido-vapor. Para essa separação acontecer, a gente tem que trabalhar naquela região de equilíbrio líquido-vapor. Então, aquela distância é só para você calcular, né, saber o prato que está ali. Então, você vai de uma condição, bate na linha de equilíbrio, desce. Mas isso não quer dizer que é o tamanho do prato, sim, quantos pratos você precisa. No Não, caso lá, para a beleza. gente calcular assim, diâmetro de dor, aí são outras equações, outra parte, tá? Não, beleza. Gente, eu vou pegar aqui. Ô, Ah, Sabrina, só mais esse, uma dúvida. pode falar, Ana. No caso aí, para a torre de destilação, você acaba tendo a perda de carga também, com a questão de acessório, essas coisas do vapor, por exemplo. Igual dando um exemplo aí por exemplo, o fluxo do fundo aí, dando um exemplo, o resíduo. Aí vamos supor que você tem uma válvula no fundo, aí você precisa fazer uma alimentação, ou, por exemplo, antes de você alimentar a sua torre, tudo aí também é considerado perda? Não, com certeza. Né, a gente vai ter, porque a gente vai ter bomba, né? Vai ter acessório. Então, com certeza, mas isso aí entra na parte dos fluidos, né? Da mecânica lá dos fluidos, você calcular a questão dessas questões de bomba, essas coisas assim, né? Aqui a nossa preocupação é no equilíbrio líquido-vapor para ocorrer a separação. Né? Aí a questão dessa de vazão e tudo, com certeza deve ter a perda de carga, sim, porque a gente tem, né, os equipamentos, a bomba, né, se precisar levar, igual no flash também a gente tem, né, antes ali, pode ter uma bomba também, isso. Então, isso tudo pode alterar, sim. Então, é tudo um conjunto, né, na hora de Não, você beleza. for fazer. Não, tranquilo. Vamos colocar aqui, eu vou colocar agora no exercício que a gente vai fazer. Deixa eu só pegar ele aqui. Ah, já tá aqui. Tô procurando aqui. Então, olha só, gente. Então, aqui agora a gente vai fazer o exercício envolvendo refluxo mínimo, né? O número de estágios mínimos e eficiência. A eficiência ficou faltando a formulazinha dela, mas aí a gente vai ver aqui no final desse exercício, tá? Então, o exercício seria esse daí, ó. Então, olha só, uma mistura líquido benzeno e tolueno é destilado em uma torre de fracionamento a pressão de 101,3 kPa. A alimentação é 100 kmol por hora, é líquida, tá vendo? Então, vou marcar essa parte aí. E contém 45% de benzeno e 55% de tolueno e entra a 327,6 Kelvin. Um destilado contendo 95% de benzeno e 5% mol de tolueno e um produto de base de 10% de benzeno e 90% de tolueno são obtidos.
a razão de refluxo é de 4:1, tá? E quando fala de 4:1, né, seria uma fração, 4:1. Então, a razão de refluxo nossa é 4, tá? Então, por isso que o refluxo, ele não tem unidade, ele é uma razão, tá? Das vazões, tá? Determine, tá? Letra A, as vazões molares dos produtos de topo e do fundo. Letra B, o número de estágios teóricos e o estágio ótimo para alimentação. Letra C, a razão de refluxo mínima. Letra D, o número de estágios mínimos. E letra E, o número de estágios reais para uma eficiência global de 0,6. Então, aqui, né, aquele que a gente faz é o estágio teórico. Com o valor da eficiência, a gente consegue achar o número de estágios reais, tá? A temperatura do ponto de bolha da alimentação é 366,7 Kelvin. A capacidade calorífica média da alimentação é 159 kJ por kmol Kelvin. E o calor latente médio é de 32.099 kJ por kmol. Então, utilize o diagrama de equilíbrio e aplique o método gráfico do McCabe-Tilly. Então, aqui, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu coloquei lá no WebGIS um conteúdo, um arquivo com gráfico. Se vocês quiserem tirar lá, vamos fazer o seguinte, a letra A e a letra B, eu sei que vocês conseguem fazer, porque é o que a gente estava fazendo nas últimas aulas, né? O que entra de novidade aí é o C, o D e o E. Mas antes de eu pedir para vocês fazerem, me responde uma coisa. Qual que é a condição térmica da alimentação? Primeiro, é um líquido saturado, é um líquido comprimido, é uma mistura líquido-vapor, é um vapor superaquecido ou um vapor saturado? Quem vai me falar? Como que faz as conversão para Fahrenheit aí mesmo? Eu já não lembro mais, não. Não precisa fazer, não. É só você... A Fahrenheit eu também não... Acho que é mais 32 sobre... Eu também não lembro. Mas você não precisa fazer a conversão, não. Porque aqui tem um valor em Kelvin e aqui também, tá vendo? Você pode esquecer o Fahrenheit aí. Seria saturado? Não. Porque olha só, ele tá entrando a qual temperatura? 326,6 Kelvin. E qual que é a temperatura de bolha? Tá lá embaixo a informação. Vou marcar ela aqui. Cadê? Tá aqui embaixo. 366. 366 Kelvin. Seria o líquido vapor? É o líquido vapor? Não. A temperatura de bolha. O que é a temperatura de bolha? É quando eu tenho a primeira bolha de vapor, não é? Então, tá vendo que a temperatura da alimentação tá menor que a temperatura de bolha? Não é menor? Uma tá dando, a de alimentação tá dando mais ou menos 54 graus. E a de bolha tá dando 93. Isso. Mas mesmo... Isso, tá tudo bem. Mas mesmo vendo em Kelvin, tá vendo? Essa daqui é menor do que essa, não é? Uhum. Então, quer dizer que não chegou ainda na temperatura de bolha. Então, quer dizer que no início a gente só tem líquido aqui. Só líquido. Mas o líquido vai ser o quê? Comprimido. Isso. Porque, aí, se fosse líquido saturado, ia estar nessa temperatura aqui exata. O líquido saturado, ele entra na temperatura de bolha. Quando está entrando abaixo da temperatura... Quando está entrando abaixo da temperatura de bolha, é líquido comprimido, é o que está acontecendo aqui. Quando está entrando na temperatura de bolha, aí é líquido saturado, tá? Então, aqui a gente tem um líquido comprimido. Então, saibam que aqui nessa condição, vocês vão ter que usar aquela fórmula do Q para poder tá desenvolvendo. A fórmula do Q, depois a reta da alimentação, e a reta da alimentação vai dar assim. Então, a gente está trabalhando aqui com líquido comprimido, tá? Sabrina, os slides dessa aula você já colocou no WebGIS? Já tá lá. Eu acho que não. Eu coloquei hoje mais cedo. Mais cedo Aqui não. só tem um arquivo
colocou Eu foi tô da aula. fazendo o download dele agora. Hã? Ué, mas você tá Tá lá, fazendo né, download Rodolfo? dele? Tá lá, não tá, Ô, Rodolfo? parece que eu olhei lá também, parece que tá só a correção daqueles exercícios. A Da gente aula fez do dia 8. 2 e o O cara 3. com ele aberto aqui agora. Ah, Então tá. É deve que eu ter tô dado fazendo erro download na hora dele. que eu. Deve Ainda ter não dado abri, não. erro na hora que eu coloquei, porque eu tinha colocado. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar aí no chat, acho que fica mais fácil. Vou colocar lá, peraí. Sabrina, então a letra A e a letra B, É daquele pra jeito começar a que a gente fazer. fazia. Pode fazer. A gente tá anexando aqui. Acho que o arquivo é grande. Gente, mas então eu coloquei em outra disciplina, não é possível que eu lembro que eu de ter colocado. Só se eu tiver colocado em físico-química. É mesmo, isso aqui é outra aula. É, mas eu lembro que eu até escrevi na descrição, atividade de refluxo de mínimo. Não deve ter feito o upload direito, não.
Tô colocando aqui para salvar, tá? Aí chegou no chat os slides. Chegou? Pra mim fazer essa letra A é a mesma coisa normal, né? É aquela fórmula do... Só o balanço. Balanço por global e balanço componente. Balanço global e balanço componente. Do FDB. F é igual a DB mais Isso. B, né? Uhum. Ainda não anexou. Aqui eu já tô fazendo download nele já. É, aqui não anexou ainda. Tá anexando, tá rodando. Ô, Sabrina, não aproveitando a sua boa vontade, se você puder colocar a aula do dia 12 também, porque ela também não está lá no WebGIS, não. É porque teve uns slides que foi o mesmo slide. Eu acho que a do dia 12 é o mesmo slide do dia 8, tá? Final dos exercícios? Deixa eu lembrar o que a gente viu dia 12. Foi dia 12. Peraí. Olha que dia, gente. Foi o final. É o mesmo exercício do dia 8. A gente continuou eles, tá? Aí não tem slide do dia 12, não. Aí é continuação. Não, beleza. Obrigado. Uhum. Ô, Sabrina, produto de base e de topo é a mesma coisa, né? Sim, é o fundo e o topo. Ok. O fundo é o B, né? O topo é o D. Como que é que você falou? E o fundo é o quê? É o B? O fundo é o B, A composição do fundo é o B. A composição do topo é o D. Destilado. Sabrina, já tem resposta da letra A? Da letra A, eu tenho a resposta no slide que eu tinha feito à mão. Colei eles aqui. Você tá com o slide aí, não, né? Eu Você baixou o slide? Não, né? uso o celular, aí eu fico só no seu. Tá. Peraí. Só acabar de copiar a tela e saber. Estou acabando aqui já. Daqui a pouco a gente vê. O slide, a resolução tá aqui no próximo slide. Sabrina, naquele exemplo que a gente fez, você tinha falado lá que o refluxo era 3,5. Uhum. Aqui você está falando que é 4:1, então eu interpreto que o refluxo é 4. Isso, Por que 4:1? O que significa isso 4:1? Quando você fala que é 4:1? A razão, né? A razão, por exemplo, aqui. A corrente de líquido é 4 para a razão de destilado, que seria 1, tá? Ah, tá. Então, lá Entendi. do que sai de vapor, 4 vai para o destilado. Desculpa. Aham. 4 volta Pro refluxo? pro refluxo e 1 vai para o destilado. É 4:1. Tá? Aí você Entendi. tem que fazer a divisão. 4 dividido por 1. E no final das contas vai dar 4, tá? Tá bom. Ô, Bárbara, quanto que deu o seu? O topo deu 45,83 e o fundo deu 145,83. O seu deu isso? Não. Meu deu 58,8 a razão do fundo.
E 41,2 é do destilado. Acho que eu multipliquei alguma coisa errada aqui. Vou olhar aqui de novo, peraí. Confere aí, Sabrina, fazendo um favor. Aqui na minha resolução, olha. Deixa eu olhar aqui. O fundo deu 58,82 kmol por hora. E o destilado deu 41,18 kmol por hora. Tá certinho. Peraí, Sabrina, deixei só um minutinho pra corrigir o meu. Qual é esse ou no outro? Nesse aqui? Pode ser nesse daí. Tá. Já sei o que eu errei. Em 10% eu coloquei 0,01. É Ah, 0,1. Aham. Você colocou 1%. Volta no exercício, fazendo favor, Sabrina. Ô, Sabrina, é 58,82 que vai dar? Peraí que eu já vou olhar, Jéssica. Peraí que eu vou pegar meu caderno aqui, que fica mais fácil, que aí eu vou... É isso mesmo, Jéssica. O resíduo deu isso mesmo. Ah, beleza. E o... O outro vai dar 41,18, né? Isso. Beleza. Isso mesmo. O É mol fundo, por hora? quilomol por hora. Quilomol. Isso, porque a alimentação tá em quilomol, né? Não tá? Quilomol. Uhum. Então, o fundo e o Isso. corpo também é quilomol. Fechou. Achei aqui. Essa é a letra A, né? Deixa eu Uhum. ver. Letra B agora. Ô, Sabrina, só me confirma aqui que eu acho que eu esqueci. Hum. O XB é o da base, o XD é o Isso. destilado e o XF é o quê? Alimentação. O Alimentação. F é de Beleza. feed. É. Isso, obrigada. Nada. Ô, Sabrina, você recebeu o meu exercício? Recebi. Acho que deixa eu olhar aqui. Eu recebi um e-mail seu. Foi no e-mail mesmo. Sabrina, eu te mandei o meu WhatsApp, tá? Ô, Camila, se puder, eu até pedi para as meninas me mandar também se me mandar no e-mail, recebi, Ana Paula. Depois você me envia o e-mail, tá? Tá bom, Ok. depois te mando, tá? Uhum. Essa letra B aí, como é que faz? A gente já fez? A letra B é a de contar prato. Ah, tá. Onde que é a alimentação e quantos pratos. Aí você vai fazer a retificação, aí você vai fazer a alimentação, traçar as retas, né? E contar aí os pratos. É fazer normal, né? Igual a gente tava fazendo. Isso, fazer normal. Só que aqui a gente tem o líquido comprimido. Aí a gente vai precisar usar aquela fórmula do Q que a gente usou na última aula, tá? O CP a gente tem aqui. O CP é 159. O lambda a gente tem aqui, é 32.099, tá? Uhum. O TB a gente tem, é 366,7. E o TF a gente tem, que é 327,6. Aí essa fórmula é só para achar o quê, né, Sabrina? Para achar o quê? O Q vai dar 1,19. Mas antes disso, eu tenho que achar a linha da retificação e a linha da alimentação, né? Primeiro você acha a retificação. Aí depois que você acha o que você acha a alimentação. Que você não consegue achar a reta da alimentação sem o quê. Tá. Ah, tá. Ô, Sabrina, no caso da razão de refluxo, é essa proporção de 4:1 aí? Uhum.
Aí considerando isso, Vamos essa é lá. aquela própria razão, quantidade de líquido dividido pela destilado. Então, quer dizer, o tanto de vapor que saiu lá em cima, 4 dele foi para a parte de refluxo e 1 foi para a parte de destilado. Aí você teria que fazer a divisão. 4 dividido por 1, né? Vai dar 4. Então, seu refluxo é 4, tá? Ah, tá. Eu achei que ia ter que multiplicar pelas vazões de saída aí. Não, Do aí destilado. aqui ele já está te falando a razão, foi de 4 para 1. Então, quer dizer que a quantidade Beleza. de líquido que você tem voltando para o refluxo é 4 vezes maior do que o destilado que você tem. Ok. Então, na linha de retificação, é só colocar 4x? É, né? Você Precisa vai de colocar fazer essa 4, divisão. não precisa colocar o 1, não, tá? Você vai trabalhar só com 4. Mas eu vou colocar 4 dividido por 5x mais 0,95 dividido por 5. Uhum. Esse aqui, gente, é aquele exercício lá que eu mostrei pra vocês, agora que eu tô lembrando aqui. A gente vai ter que mexer com aquilo de massa molar? Se eu Porque colocar em o massa... calor latente tá em... Aí, aqui não vai... Peraí, aí, olha, você tem que olhar aqui. O seu CP tá em... O CP tá em quilojoule por quilomol. Talho quilomol. E o outro também tá em Calor quilojoule por quilomol. latente? Aí aqui não vai precisar mexer, não. Ah, tá. Porque tá tudo na mesma unidade. Ô, Ana, você já achou a linha da retificação, hein? Minha deu 0,8x mais 0,19. Isso, A a minha também retificação, deu isso. a retificação vai ser essa aí mesmo, tá? Também achei isso, beleza. E Aí agora eu vou pro Q direto, né, Sabrina? Isso, aí você vai achar o quê? Aí o Q vai dar 1,19. Beleza, vou jogar aqui. Mas aí a gente acha o quê para depois ir lá pro gráfico, né? Pra depois achar a alimentação, Acha né? a alimentação, a reta da alimentação, aí depois você vai pro gráfico. Nossa senhora. Essa é a parte que dá saudade da sala de aula. Nem fala, prefiro fazer na sala também. O CP é o 159, né, que você falou. Isso, per 159. E o lambda é 32.099. Uhum. O TB seria o primeiro? 327? Não, TB é temperatura de bolha. Ah, tá. 366,7. E o TF é a temperatura da alimentação. 327,6. E a gente trabalha com ela em Kelvin mesmo? Pode, porque é um delta, né? Aí o delta Ah, não faz diferença. tá. Aliás, assim, as duas têm que estar em Kelvin, né? Você não pode trabalhar com uma em Aham, Celsius e a outra em Kelvin. aham. Mas aí quando você subtrai, o delta em grau Celsius ou em Kelvin é a mesma coisa. A diferença é a mesma. O A gente lambda só vai teria ser que qual? converter se Desculpa. você tivesse dado diferente, né? O lambda é Isso, qual que você falou mesmo? 32.099. Ah, tá. Isso, aí se fosse, né, diferente, uma em Celsius e outra em Kelvin, aí você deixava ou tudo em Kelvin ou tudo em Celsius. Até porque, aqui, ó, presta atenção, ô Patrícia. Aqui o seu CP, tá vendo? Tá em Kelvin também. Apesar do Verdade. delta Quanto que deu da o quê, mesma então? coisa, que deu Eu 1,19. acho que é 1,19. Isso, é Aqui. isso aí mesmo. Ô, Sabrina, o calor latente aí é 32.000? Isso, 0,99? 32.099. Beleza.
Pode arredondar para 1,19? Não, 1,18. Eu coloquei 1,19. Sabrina, Contas com 1,19. Ah, tá. Meu deu isso também. Sabrina, a arredondei. alimentação tem um. Para mim resolver ela, eu utilizo aquela forma Q igual a 1 mais CP. Isso, Q igual a 1 mais CP, TB menos TF dividido por lambda. Porque é um O líquido CP meu vai comprimido. ser 159, né? Quem? O TB? Capacidade. Não, No CP. o CP vai ser 159. E o lambda vai ser 32.099. 32.000. Tá aqui, ó. Não, beleza. Quanto que deu? O quê? 1,19. Aí a nossa reta da alimentação deu 6,26x menos 2,37. Você vai no gráfico com a gente ou a gente vai fazer aqui? Pode fazer aí primeiro, aí eu vou conferir aqui. Tá. Acho que não, vamos ver se vai dar tempo, mas tenta fazer aí primeiro. Vamos deixar a letra C, letra D, letra E. Não, tenta fazer aí, depois a gente vê como é que é. Acho que não vai dar tempo de ver tudo não, mas vamos ver aqui até onde vocês conseguem fazer. Sabrina, Hum, é só confirmando, porque acho que eu tinha copiado a fórmula errada. A uhum. fórmula do Q é 1 mais e o restante tudo divide pelo lambda, não é? Isso. O Eu ia fazer CP, a qualquer temperatura conta. de bolha e a temperatura do TF. Menos TF dividido por lambda. Aí só o CP, o TB e o TF ele divide por lambda. Então, 1 não. Ah, tá. Tá bom. Quanto que deu a alimentação? A linha aí? 6,26x menos 2,37. Ah, achei isso também. Ô, Beleza. Sabrina, me tira uma dúvida aí. Essa fórmula da alimentação vai ser com o mesmo? É aquela do Q, X sobre Q menos Quem que tá 1. falando? A Bárbara? A Bárbara, eu. A qual fórmula jeito? do Q, quando é um líquido subresfriado, que é o caso que está acontecendo aqui, porque aqui é um líquido subresfriado, porque você está entrando uma temperatura menor que a temperatura de bolha. Então, quando é um líquido subresfriado, você vai ter que usar aquela fórmula do Q que eu dei na última aula. Que vai ser Q igual a 1 mais CP, TB menos TF dividido por lambda, tá? Aí você vai calcular esse Q e depois de calcular o Q, você vai jogar na fórmula da alimentação. Beleza. Qual que é o resultado, Sabrina? De qual? Da alimentação? É. 6,26x menos 2,37. Aí tem que fazer aquela jogada, né? De novo, jogar os valores. Isso. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a resolução, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas o que tá dando quanto? 1,19. O meu tá dando 194,68. Não, tá errado. Aí refaz a conta aí, tá? Então, gente, aqui na letra A, né? O nosso F é a alimentação, D é o destilado e B é o resíduo, né? Então, eu isolei o D, ficou F menos B. Aqui é a fórmula por componente. Então, aqui a gente tinha, né, que a alimentação era 100, o XF era 0,45. O D, no lugar de D, eu coloquei 100 menos B, né, que é a alimentação menos o B, vezes o XD, que é 0,95, mais o B, né, que é 10%. Então, resolvendo essa conta aqui, né, o nosso B deu 58,82 kmol por hora e o nosso D deu 41,18 kmol por hora. Alguém ficou com dúvida aqui? Aqui é tranquilo, né? Só balanço de massa. Aí a gente conseguiu resolver. Na questão, no número B lá, no número não, né? Na letra B,
Perguntou o número de estágios teóricos e estágio ótimo para alimentação, que é realmente a gente fazer o número de pratos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a retificação, né, gente? Então, a retificação vai ser y é igual a r dividido por r mais 1x, mais xd dividido por r mais 1. Então, fazendo essa conta aqui, a nossa retificação deu y é igual a 0,8x mais 0,19, tá? Agora, vamos para o segundo passo. Olha só o terceiro passo, né? Que eu tinha escrito aqui sobre alimentação. Ó. A alimentação é líquido subresfriado. Ou então líquido comprimido. Utilize a equação para achar o quê? Então, eu tenho que usar essa equação aqui, viu, Bárbara? Ó. Essa equação aqui que eu uso para achar o quê? Tá? Então, aí, Ronan, você também que errou o quê? Olha. Então, é essa equação que eu uso. Então, vamos lá. Q é igual a 1 mais. Quanto que é o meu CP? O CP é É porque 159. eu coloquei vírgula no nome. Ah, tá. O TB é quanto? 366,7. O TF é a temperatura da alimentação, né? O TB é a temperatura de bolha. Então, TF é menos 327,6. Dividido pelo lambda, que é o calor latente, que é 32.099. Então, meu Q deu 1,19. Ok, Patrícia? Você também tinha me perguntado? Eu tinha feito a mesma coisa do Ronan, eu coloquei 32.000,099, aí deu errado, tá. depois eu consegui. Tá, então o nosso Q deu 1,19. O que está certo, porque quando a gente tem um líquido subresfriado, a nossa reta ela fica assim, ó, inclinada para a direita, né? E o nosso Q vai ser maior que 1, então tá certinho. E aí agora a gente passa para o passo da alimentação, né? Que aí a linha da alimentação vai ser Q dividido por Q menos 1 menos XF dividido por Q menos 1. Então, jogando aqui o valor de Q que a gente achou de 1,19, a gente acha a nossa reta da alimentação de 6,26x menos 2,37. Aí aqui entra naquele caso, né, complicadinho, em que o nosso coeficiente linear, que é esse carinha aqui, o menos 2,37, ele não aparece no gráfico, porque o nosso gráfico vai só até o 1. E ele também é negativo. Então, para eu poder achar essa reta da alimentação, eu tenho que julgar 2 pontos, né? Aqui, ó, eu julguei o 0,45 e 0,45, né? Que aí deu esse ponto da alimentação, né? Aí tem que dar 0,45. E o outro ponto que eu julguei foi 0,40. Julgando 0,40, o meu número deu 0,13. Então, olha só, gente, após todos esses cálculos, eu tenho até o gráfico aqui que eu fiz à mão. Mas a gente pode estar fazendo lá no Paint. O meu gráfico ficou assim, olha, dá uma olhada. De vocês ficou assim também? Eu não cheguei na parte do gráfico ainda. Tá. Eu também cheguei na não. parte. Ô, Sabrina. Também, né? Não deu tempo. Eu nem cheguei no cabo alimentação ainda. Oi, quem me chamou? Ô, Sabrina, no caso dos pontos aí, é a Ana. No caso dos pontos aí, você vai pegar como base da alimentação, é o primeiro ponto, O primeiro do ponto eu pego a benzeno. alimentação. É, 0,45, 0,45. É igual a gente fazia no Flash. E o Ok. segundo, eu peguei um outro qualquer. Eu peguei 0,40 e deu 0,13, tá? Eu sei que Beleza. vocês estão fazendo aí, eu vou fazendo aqui no Paint, tá? É isso, não dá pra ir comparar. fazendo no Paint, não, porque a gente Deixa eu só acompanha o gráfico. Sabrina, a aula trocar. já vai cair, tá? Tá. Vou fazer assim, peraí que eu só vou trocar a pilha do meu mouse, porque ela tá acabando aqui. A parte do gráfico podia ser feita junto, então, vou guardar.